Boa tarde a todas e todos. É uma alegria estarmos aqui. Gostaria de... Vitor, por favor, você está conseguindo me ouvir direitinho? Me ver direitinho? Ouvir? Sem problemas? Tá beleza, né? Pronto. Doutor Rafael, seja bem-vindo. Ah, que bacana. O que eu mais tenho medo é na... Pronto, nós já estamos aqui com o nosso convidado, doutor Humberto Adame. É uma honra muito grande, doutor, estar aqui com o senhor. A honra é toda. É uma alegria. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que lhe agradeço por ter aceitado o convite, né? Para mim é uma honra muito grande. Eu lhe acompanho nas redes sociais, acompanho a sua luta. É, é um prazer muito grande estar com uma pessoa como o senhor, fazendo essa live, para nós falarmos sobre essa situação da população negra e que está em ebulição, essa questão do racismo, a partir da morte de um homem negro, né, do George Floyd, nos Estados Unidos, por um policial branco. E as grandes manifestações que aconteceram lá, que estão acontecendo em outros países da Europa, aqui no Brasil também, né, principalmente por conta da morte dos jovens negros que está acontecendo aqui no nosso país. Infelizmente, aqui no Acre também temos essas experiências negativas, né? Então, gostaria de agradecer a presença do defensor público, Dr. Rafael Pinto, professor Rafael, coordenador do Laboratório de Ciências Criminais do IBCCRIM, do jornalista Gessé Moreno, que está aqui nos acompanhando. Registrar também que o Instituto Mulheres da Amazônia está participando aqui conosco, que nos acompanha. Também a Gorete Pinto, que é da diretora do Departamento de Promoção da Igualdade Racial do Estado, que faz esse trabalho de políticas de promoção da igualdade racial. Professora Janine Medeiros, um prazer muito grande, minha professora, depois fomos colegas de faculdade. Muito obrigada por sua presença, professora. Deve ter acontecido um problema com o doutor Humberto, daqui a pouco ele está voltando. Então, a nossa live, ela tem por objetivo discutir, refletir um pouco, porque em uma hora não é possível a gente falar muita coisa, sobre vidas negras importam. Receber aqui o nosso convidado. Bom, tentando aqui, doutor Humberto. Estamos Agora. pronto, agora sim. Professor, essa coisa de professora, doutor Humberto, por favor, fale alguma coisa para a gente ouvir o seu som, como é que está? Vou botar o microfone também aqui para melhorar. Ah, Tá tá. ouvindo bem? Sim, eu estou lhe ouvindo bem. Tá bom, então prosseguimos sem microfone. Ah, tá certo. Quadradinho. Pronto. Podemos começar, né, professor? O doutor Humberto, olha, só me desculpa, porque professor, né, professora, né, aí fica professor. Eu vi. Então, é, é,
Então, nós estamos aqui com o doutor Humberto Adame, advogado, advogado militante. Ele é presidente da Comissão Nacional da Escravidão Negra, do Conselho Federal da UAB, da Comissão Nacional da Verdade, da Escravidão Negra, do Conselho Federal da UAB. Ele é também da Comissão Estadual de Igualdade Racial do IAB, Instituto de Advogados Brasileiros. E é um advogado militante nas questões raciais. E seja muito bem-vindo, doutor Humberto. Nós estamos aqui com o doutor Thales Vinícius, que é o presidente da Abracrim Acre, e demais colegas. O objetivo de nós estarmos realizando essa live é para nós refletirmos sobre a campanha que está sendo feita, que é Vidas Negras Importam, e importam muito. Nós temos esse final de semana, essa semana, 6 dias, que está acontecendo nos Estados Unidos manifestações. A população, mesmo com esse período de pandemia, foi às ruas para dizer não à violência, não ao racismo, não ao assassinato de pessoas e dizer que vidas negras importam, a partir de mais um assassinato de um homem negro, George Floyd, cometido por um policial branco, e quando ele dizia I can't breathe, né? Eu não estou conseguindo respirar. E essas manifestações tomaram lugar lá nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e aqui no Brasil. Nós tivemos a situação de vários jovens que foram assassinados. A cada 23 minutos aqui no Brasil, um jovem negro é morto, infelizmente pela força da polícia, né? Por questões da polícia. E aí nós temos os crimes de racismo, os crimes de injúria racial e a comoção social, como que essa população reflete sobre isso. E é sobre isso que nós vamos tratar. É uma honra muito grande para mim, Lúcia Ribeiro, sou professora, sou advogada, militante do movimento negro, sou mestre em Direito e minha dissertação foi sobre os crimes de racismo, como que o Tribunal de Justiça do Acre apura os crimes de racismo. E é dessa forma que eu lhe dou as boas-vindas, doutor Humberto, muito honrada de estar realizando essa live com o senhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço muito a sua consideração, o honroso convite. Vi que a senhora fez mestrado na universidade onde eu fiz a minha graduação, que foi a Universidade de Brasília. Eu dei uma pesquisadinha aí hoje. Eu fiz o meu mestrado aqui na Universidade do Rio de Janeiro, na UERJ. Está tendo um ecozinho aqui. Bem, acho que eu tenho que diminuir, talvez, não sei. Mas vamos seguindo. Sim. Eu queria fazer um esclarecimento antes. Eu sou presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da OAB, e da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro. E também, na verdade, eu já estou há 3 gestões na Comissão Nacional do Conselho Federal, e aí acabou tendo uma espécie de uma intervenção pelo presidente da seccional, então presidente da seccional, que era o presidente Felipe Santa Cruz, que agora é o presidente do Conselho Federal. Eu acabei vindo acumular a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro. E aí, tá bom, já tinha comissão a pamparra, muita comissão. E aí, não menos ainda, a advogada Rita Cortez, que preside o Instituto dos Advogados Brasileiros, pela segunda mulher a presidir o Instituto, o IAB, em 170 anos, houve por bem recriar uma comissão que a gente havia criado e usado em 99, e funcionou durante um tempo, e depois ela foi extinta, e aí nós contamos a história, eu e o desembargador André Fontes, que era o presidente do Tribunal Regional Federal, éramos os membros da comissão 20 anos atrás, em 99.
E aí, quando a gente recebeu a medalha Luiz Gama do Instituto dos Advogados Brasileiros, ela disse, eu vou criar essa comissão de novo e você vai presidir. Mas eu não aguento mais, eu tenho muita comissão. E aí, mas era uma oportunidade, porque o IAB ele é como se fosse o Senado e a OAB é a Câmara dos Deputados. A OAB saiu do IAB em 1935, aqueles que já não sabem. E bem, aí criamos essa comissão lá da igualdade racial e a comissão, para não haver concorrência entre o trabalho da Comissão da Verdade da Escravidão Negra e a estadual e a do IAB, a do IAB está se dedicando a um parecer sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. A única coisa que ela vai fazer é um parecer. Inclusive, a senhora está convidada para participar da reunião semana que vem, a gente ainda vai marcar, onde a gente vai discutir tudo sobre reparação da escravidão, porque muito se fala sobre reparação da escravidão. Mas quando você vai escrever e vai tecer comentários, há uma dificuldade imensa. Além de muitos polêmicos diferentes problemas, todos polêmicos. Mas então é isso que a comissão do IAB vai fazer. E a Comissão da Verdade da Escravidão, ela vem se dedicando a buscar, dentro da história do Brasil, os heróis que foram esquecidos da escravidão negra. E aí o objetivo é, na metodologia que foi aprovada em 2014 pelo Conselho Federal do AB, visar a responsabilidade da Coroa Portuguesa, Igreja Católica e do Estado brasileiro, né, que permanece o mesmo. E isso com pistas e provas do crime da escravidão, crime de lesa humanidade, né, e que eu considero o assunto mais importante da atualidade, está aí, e isso com o tema da live, que é a pandemia de Covid-19, que mostrou claramente a desigualdade racial. Queria só saudar alguns amigos que estão passando aqui, antes de a gente entrar no tema. Passou aqui o ator Del Garcês, que é membro da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, ator da Rede Globo, meu amigo querido, e que vem encenando Luiz Gama, Uma Voz da Liberdade, já há 4 anos, fruto dessa Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Eu quero muito, uma hora, que ele consiga ir aí no seu estado para representar essa peça sobre a ressurreição. Eu considero a ressurreição do Luiz Gama, porque ele está morto há 140 anos, estava esquecido, apenas os livros da professora Lígia Ferreira traziam a história dele, e com esse trabalho que a OAB, o Conselho Federal da OAB concede a Luiz Gama, reconhecendo como um herói da pátria. Ele agora foi para o rol dos campeões da pátria, dos heróis da pátria. E aí, portanto, nós temos a palavra do Luiz Gama como um patrono da advocacia e agora também da Defensoria Pública. A Defensoria Pública está querendo trazer ele como patrono da Defensoria Pública. Queria dizer também a presença da doutora Silvia Cerqueira, que é a presidente da Comissão Nacional da Igualdade do Conselho Federal, minha querida amiga, foi conselheira em outra gestão pela Bahia, conselheira federal pela Bahia. Também passou aí minha querida e amada Eusimar Domingues, passou aqui também mais alguém. Bem, e aí a minha sobrinha e minha prima, Daniela Pucu e a Ana Adana, todas registradas já. Então, vamos lá. Então, feitos esses registros iniciais, eu acho que o tema de injúria racial e crimes de racismo, que inclusive é foco da sua tese de mestrado em relação ao Covid-19, eles ficam muito desamparados na medida que a gente vê. Portanto, eu estou aqui, estou cumprindo a minha quarentena, né, já que eu estou no grupo de risco,
Estou trancado aqui já há algum tempo. Um olho na Globo News, outro na CNN, e 24 horas por dia, de manhã e de tarde aqui. E o resto são os grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e o Twitter também, é a forma que a gente tem trabalhado. E o escritório funcionando. Advogados, aproveitem a oportunidade de trabalhar agora no meio dessa confusão, porque é na crise que os advogados ganham reforço nos seus escritórios. Eles precisam atender as pessoas, enquanto eles fazem mais clientes, eles dão uma injetada. Agora tem que aprender a trabalhar com essas novas ferramentas. As lives, elas vêm para ficar. Vai acabar a pandemia, vai acabar o vírus, e essa vai ser a nossa nova forma de trabalho. Até algum tempo atrás, nós precisaríamos que a OAB, para estar aí no seu estado, a OAB conseguisse uma passagem, uma dificuldade de recursos muito grande. Hoje, o mundo inteiro vai continuar a falar dessa forma. A gente tem feito reuniões pelo escritório assim. Então, os advogados que não se atentarem para essa forma, especialmente os mais antigos, né? E que não se agruparem com gente jovem, né, para poder manusear essas ferramentas todas, eles vão ficar para trás. Então, o crime de racismo e o crime de injúria racial, eles têm uma definição muito, muito importante, que acho que a maior de todas, é que o crime de racismo está previsto em tratados internacionais, a injúria racial está na Lei 7716. E o que mais diferencia eles? A injúria racial é destinada a um indivíduo. Ela está dita ali, você está fazendo a ofensa racial para um cidadão só. O racismo ele é coletivo, ele tem uma coisa indiscriminada. Isso é o que os tribunais estão fazendo, e, inclusive, porque no racismo não há previsão de fiança. E na injúria racial, você já tem a previsão de fiança. Então, a delegacia de polícia, o Ministério Público e os juízes mesmo acabam jogando tudo para a injúria racial, que tem estabelecimento de fiança. Então, a pessoa fica lá presa, quando muito, um dia, e é logo solta, e a maioria das vezes não acontece isso, e prossegue o de racismo. Eu não conheço, não me lembro de nenhum racista que esteja preso no país hoje, no dia de hoje. A senhora lembra de algum? Não tem nenhum preso hoje. Não tem. Então, eu tenho, com alguma dúvida, proposto que essa legislação deve ser melhor reexaminada para haver entre o crime de prisão e a ausência de qualquer punição, que é o que acaba acontecendo, você ter penalidades em níveis diferenciados, com prestação de serviço comunitário, além de cesta básica, mas prestação de serviço comunitário, que a gente vê na televisão nos Estados Unidos. O cidadão vai lá, vai varrer a rua durante o tempo, aprender com os garis a dureza que é trabalhar na rua, um serviço honesto de muito poder, de energia, né? Nós temos aqui uma membra na comissão estadual aqui, e é uma gari, a Elaine Ferreira, que é minha companheira na rede, e é um discurso fantástico e maravilhoso. Ela mora em Santa Cruz, ela diz: Adriana, agora eu estou trabalhando aqui como gari na rua. Mas ela tem um discurso poderoso como mulher negra e falando sobre a reparação da escravidão. Eu penso que essa é a principal definição da injúria racial e do crime de racismo. Evidentemente que você discriminar as pessoas é sempre, seja no campo do trabalho, no campo da política, no campo pessoal, num debate, você colocar qualificantes ou adjetivos pejorativos de cunho racial, isso vai levar você, obviamente, para o ilícito. E há uma diferença muito grande, porque até algum tempo atrás,
a população negra era ofendida e, muitas das vezes, abaixava a cabeça e seguia em frente. Outras vezes não. Mas hoje, isso é impraticável no país. Todo dia você vê pessoas de muito poderio ou sem poderio nenhum fazendo a denúncia da prática do racismo, do menosprezo de outrem em função da sua etnia, da cor da sua pele e levando para delegacias, levando para o judiciário. Nem sempre isso é possível, nem sempre isso é fácil, porque continuam os problemas de qualificação na porta da delegacia, de enquadramento da questão racial, há sempre uma tentativa de suavizar, há no Ministério Público também e muito mais no Judiciário. Alguns delegados amigos meus, aí, ao longo da vida, disseram o seguinte: olha, não é que ninguém acha que esse crime é menos importante, mas acontece que o cardápio da criminologia e da criminalidade que é oferecido no balcão de uma delegacia de polícia é muito vasto e com consequências muito maiores. Você tem, sei lá, feminicídio, latrocínio, crime de morte, assassinato, outros crimes como infanticídio, corrupção de menores, sedução, tráfico de seres humanos, e são crimes alguns hediondos, e que têm uma ressonância muito forte na sociedade. E aí você tem pessoas que ofendem outras com essa conotação racial. Acaba que na gradação das delegacias, aí eles acham, bom, isso aí tudo bem, é um crime, mas não é um crime tão grave quanto esses crimes de feminicídio, que tem violência doméstica, e então há naturalmente um vai deixando para lá. Por isso mesmo é que eu tenho defendido isso, e, logicamente, isso acaba sendo mal entendido. Tem pessoas que querem colocar como crime hediondo. Eu acho que isso não vai adiantar nada, na verdade. Acho que, na minha experiência, com quase 40 anos de advocacia, isso vai resultar numa impunidade, porque não adianta você aumentar mais, endurecer mais. Eu acho que tinha que ter formas de penalização mais leves e que você fosse aumentando e com agravantes e que até chegar, finalmente, à prisão. Por quê? A prisão já está cheia. As nossas delegacias, as nossas prisões brasileiras estão absurdamente cheias, um carceramento em massa, inclusive da população negra, ele é uma realidade. As prisões lotadas aí, facções. Então, eu cito, muita gente fez a denúncia aqui pelo partido, então o partido era uma tentativa de ser um partido político, Frente Favela Brasil, não vingou. Hoje parece que está com um movimento social, não tem mais contato, mas nós fizemos a denúncia pelo Frente Favela Brasil daquele goleiro do Grêmio, aquele jogo do Grêmio. Aranha. O Aranha, pois é. E lá era uma menina de 23 anos, trabalhava, branca, que estava lá xingando o goleiro de macaco. O ato dela deve ser, sim, reprimido, deve sofrer. O processo já diga-se passagem que o processo já é uma penalidade. Mas o que eu digo é que você tem que ter outras formas de repreender esse crime que não seja a simples prisão, porque acabam as pessoas não ficam com pena, mas vai pegar essa menina e jogar lá no meio da prisão, coisa e tal. Ela teve, não foram poucas as penas, ela perdeu o emprego, ela teve a casa dela toda invadida e saqueada, ela ficou
num ato que ela não devia pensar, devia pensar mais, aí tinha outras pessoas também ofendendo lá o Goreiro Aranha. Só porque a câmera pegou lá e botou a cara dela lá, é que ela foi denunciada. Mas tinha outras pessoas. Então, houve penalidade, sim. Agora, poderia vir mais. Ela poderia, por exemplo, prestar serviço durante 6 meses numa ONG dedicada ao movimento negro. E aprender muita coisa lá. Uma ONG dedicada às populações pobres, né, carentes, de favela, tanta coisa que ela podia fazer lá, ia ser muito mais útil para a sociedade e para ela também como forma de reeducação. E do que achar que vão pegar ela, jogar numa cadeia e trancar a chave. Não vai. Isso não vai acontecer, como de fato não acontece. Então eu venho com muita prática dizendo isso, e muitas vezes você é incompreendido, principalmente por alguns mais afoitos, talvez alguns sem cabelos brancos e mais novos, que querem, vamos fazer acontecer. E não vai nada. Não vai acontecer nada. Porque, na prática, as pessoas não sentem essas penas, não sentem pena quando o jovem é o jovem negro que é colocado no sistema prisional nessas condições. Aí diz assim, mas Adame, os jovens negros são colocados. Mas você colocar mais gente lá não vai adiantar de nada. Você tem que tirar essas pessoas de lá ou tornar a sua ida para o sistema de uma forma mais proveitosa. Isso não quer dizer que as penalidades já não sejam muitas. A penalidade, só o processo já é uma possibilidade muito grande de penalidade. Estou acertando a luz aqui, que eu tinha esquecido de acender uma luz aqui. Bem, agora para esse mundo das lives a gente tem que se equipar. Aprender a mexer direitinho, né? Mas aí tem que estar comprando coisa aqui para botar, porque as caras pretas precisam de mais luz para eles serem mais. Né? Bem, eu acho que, então, isso é o que eu tenho visto na questão da injúria racial e do racismo. E tem sentido uma falta de não se bater mais no racismo com o fundamento dos tratados internacionais. Eu tenho realmente sentido a ausência disso e acho que os advogados poderiam, as OABs, fazer um esforço maior nisso. Mas sempre é um intuito do encarceramento. Eu acho que se procurarmos trabalhar nessa questão das penas alternativas, vai ser mais fácil os juízes condenarem. É mais fácil que eles consigam superar essa dificuldade que eles têm de reconhecer que há racismo no Brasil e que, se há racismo no Brasil, tem pessoas que são racistas. E, portanto, elas devem ser condenadas com todo o rigor da lei. Agora, todo o rigor da lei não quer dizer que o sujeito receba uma pena de morte, que está proibida, ou que seja uma pena perpétua que ele vai ficar, não. Ele vai receber uma pena de acordo. A gente vê toda hora no filme de televisão, o sujeito vai lá, pega uma cana lá, daqui a pouco ele sai, ainda fica sendo manjado, e olha que você sofreu um processo, você já deixa de ser primário, né? Portanto, qualquer coisinha que você faça, você não tem o benefício da suspensão da pena. Agora, em relação à comoção da pandemia, o que eu quero falar é que, depois de ficar aí 20 anos advogando nos tribunais pela questão da ação afirmativa, eu cheguei à conclusão que a ação afirmativa ela é ótima, ela é perfeita, ela é muito importante, precisa manter o pé no acelerador da ação afirmativa, porque ela é responsável por muitas das coisas mais importantes que aconteceram no Brasil em relação a isso. Eu fui advogado do amigo da Corte, pelo Instituto de Advocacia Racial Ambiental, do IARA, na DPF 186, que julgou o sistema de cotas lá na Universidade de Brasília.
Na ADC 41, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 41, que julgou o sistema de cotas no emprego público federal, que foi, inclusive, ajuizada pelo Conselho Federal do AB, a pedido da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão, e que trouxe para o âmbito do Supremo Tribunal Federal o controle da constitucionalidade da declaração de culpa, da declaração de constitucionalidade da lei que, 12.000 e alguma coisa, que declarou que cotas eram constitucionais, porque já havia juízes de primeira instância declarando inconstitucional as cotas, especialmente juízes do trabalho. Você teve a noção de várias sentenças de juízes declarando inconstitucional o sistema de cotas. E aí, como é que você vai conseguir advogado, defensoria pública, Ministério Público, para todas as ações trabalhistas do país? O que acontece é que essas ações acabam sendo julgadas improcedentes e aquela pessoa que estava disputando aquela cota lá naquele concurso não consegue recorrer, ou então demora muito. Então, isso foi um ganho muito, muito importante e as pessoas, às vezes, não entendem essas estratégias. E as 3 ações da ADI, de ações diretas de inconstitucionalidade, que acabaram não sendo julgadas, mas que foram feitas aqui no Rio de Janeiro para apoiar, para declarar a inconstitucionalidade das cotas na UERJ, que foram as primeiras. Então, foram formadas 3 ações e as 3 foram extintas no Supremo Tribunal Federal, porque toda vez que elas iam ser julgadas, o Frei Davi corria aqui, modificava a legislação. Na época, modificar a legislação original fazia a ação cair no tribunal. E, com isso, as ações deram um trabalho danado para montar os amigos da corte, mas não foram julgadas. Bem, e aí chegamos à pandemia, do Covid-19, que eu disse que eu estou acompanhando muito de perto. O que a pandemia me mostrou, que eu observei até agora? Primeiro, que os negros morreram mais, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Há uma informação lá dos Estados Unidos, lá da CIVI, vem sendo confirmada, e aqui uma única vez eu vi a pedido da Coalizão Negra, que realizou, inclusive, o protesto na última semana, 850 entidades pela internet, o protesto pela morte do menino João Pedro, aqui no Rio. Eu participei, inclusive, com um vídeo que está aqui no Instagram, do Humberto Adame, @HumbertoAdame, mas foi um feito histórico, 850 entidades reunidas para tratar do assunto. E aí, o que eu observei? Que tanto lá quanto cá diziam, olha, aqui só teve uma notícia na época do ministro Mandetta, que disse, olha, em cada 4 negros ou pretos citados que morrem na pandemia do Brasil, 3 são pretos citados. 3 de cada 4, ou seja, um número alto, mais de 75%. Não veio mais não vi outra informação até o momento, até porque trocou muito de ministro, está esse ministro militar lá que ainda não falou nada de muita coisa. E agora, mas o que me impressionou foi que todas as reportagens se apressavam em dizer, olha, os negros morreram mais. Mas não foi racismo, não. Como? Não foi racismo? Não! Eles morreram mais porque eles moram mais longe, eles têm menos dinheiro, eles têm menos planos de saúde, eles têm outras comorbidades, entendeu? Eles têm outra forma de se precaver. Então, sempre era um outro motivo. Mas isso tudo não era racismo. Evidentemente que não tinha, tanto lá quanto cá, um fiscal na porta do hospital
dizendo você entra porque você é branco, você não entra porque você é preto. Isso não existia. Mas essas razões apontadas pelas coberturas da rede, elas todas revelam os resquícios da escravidão que se colocam na população negra até hoje. E é por isso que nós temos que tratar muito forte da reparação da escravidão. Para tratar da reparação da escravidão, nós temos que convencer uma parcela da população brasileira em que isso existe. O racismo cotidiano é fruto direto, né, dos resquícios da escravidão que permanecem até hoje. Eu vi outro dia um debate muito... é o que chamo de treta da internet. A treta dos catorzistas contra os presistas. E é o pessoal que está falando da abolição da escravidão no dia 13 de maio e o pessoal que está falando do dia 14 de maio da abolição inacabada. Só que aí as pessoas dizem o seguinte, não tem nada para comemorar. Ora, como não tem nada para comemorar no dia 13 de maio? Tem sim. Você tem a luta dos abolicionistas que deram a sua vida pela abolição, homens como Luiz Gama, José do Patrocínio, os irmãos Rebouças, Cruz de Souza, todas as pessoas que fizeram a sua vida pela abolição da escravidão. Como é que isso não vale nada? Não tem nada para celebrar? Claro que tem. Você não pode fazer o que dizem sempre de jogar a água da bacia do bebê com o bebê dentro. E mais, a luta dos cativeiros, a libertação dos cativos. Não tem nada para comemorar, balançando lá as afirmadeixas. Tá bom. E a sua tataravó, fela da mãe, que estava lá com aquela bola de ferro pendurada no pé, sofrendo a chibata, que passou a vida inteira pensando na alforria, na libertação, e que um belo dia se viu livre e uma alegria imensa. Então, temos sim que comemorar a libertação dos cativos. E outro dia, na live da Tereza Cristina, aproveito para convidar a todos que entrem na live do @Tereza Cristina, cantora negra fantástica, que está fazendo há 2 meses uma live. Agora que ela conseguiu um patrocínio para fazer uma live, mas todo dia ela pega um telefoninho aqui assim e fica cantando 2.000, 3.000, 6.000 pessoas do outro lado. Começa às 22 horas, às vezes vai até 3 horas da manhã. E muitos artistas, muitos cantores que estão indo lá, que estão em casa sem fazer nada, e ficando doido, e aí vai lá e canta com ela, assim, aqui, e escolhe um dia um motivo. Sempre um cantor, na maioria das vezes, um cantor negro tem passado lá, ela é uma enciclopédia de sambas. Então, eu convido a todos para estarem no @Tereza Cristina no Instagram e assistam a live da Tereza Cristina. É uma aula. E aí lá eu peguei o terceiro argumento para não entrar nessa disputa que estão querendo fazer mais uma briga do movimento negro. Nós já tivemos tantas. A doutora deve lembrar daquela discussão do Zumbi mais 10, a caravana do Zumbi, a marcha Zumbi mais 10, onde nós tivemos uma marcha no dia 16, que era o do Marcha do Zumbi mais 10, sem partido. E a Marcha do Zumbi mais 10 com partido no dia 22 de novembro. Uma vergonha. Um grupinho de gente de lá e de cá. Quando se todos estivessem somados, seria um grupão. Então, mas foi ridículo aquele negócio há muito tempo, e muitos dos jovens não sabem nada disso. Então, essa treta dos 13istas e dos 14istas, eu quero dizer que eu me oponho ferrenhamente, porque uma coisa não impede a outra. Você pode celebrar, e aí o que a Tereza Cristina disse outro dia lá. E vem cá, e a ancestralidade? Porque nas religiões de matriz africana, todos os pontos de Preto Velho na Umbanda, eles vão exatamente falar sobre a questão dos pretos velhos. E, normalmente, está ligado
a libertação dos escravos. Os pretos velhos todos eram escravos antigos, que eram seres que subiram para outra dimensão. Então, e aí vai jogar fora também, porque quer falar da Revolução Inacabada, não tem nada para comemorar? Eu acho que é um equívoco. Acho que tem que, sim, a revolução, a abolição inacabada é uma pauta muito forte, ela deve continuar, ela deve prosseguir e se prossegue, inclusive, com a reparação da escravidão. Muita gente não atenta para isso, para esse tema importante que é a reparação da escravidão, e não em ficar em questiúnculas com a princesa Isabel, ou então lidar com o que esse cancro, esse câncer que se instalou na Fundação Palmares, que eu faço que nem o Luiz Gama, eu não cito o nome, porque o Del Garcês fala sempre isso nos textos, e o pai do Luiz Gama, que o vendeu como escravo aos 10 anos, ele nunca citou o nome. Então, a pena do pai foi não ter o nome citado. E ele é a mesma coisa. O nome do atual presidente subjúdice da Fundação Palmares, mediante a liminar, que está suspensa no STJ, mas que a qualquer momento pode voltar a vigorar, eu não cito o nome dele. Acho que é melhor porque é uma coisa passageira, é um câncer, e acho que a gente teria que fazer, nós advogados, fazer um pacto de monitoramento do Diário Oficial da União. Tudo que a Fundação Palmares fizer, a gente está propondo ações aí, no seu estado, aqui no Rio, em São Paulo, em Brasília, e enchendo de ações de improbidade, ações de responsabilização penal, queixa-crime, e levar esse cidadão que está lá subvertendo os verdadeiros objetivos legais da Fundação Palmares. Mas isso não quer dizer que você vai entrar nessa discussão. Acho que a gente tem que partir para juntar a questão do 13 de maio e do 14 de maio. Mas eu queria não só falar, porque senão a senhora não consegue falar nada, eu vou ficar falando aqui até acabar o tempo da live. Eu falo. Não, mas o objetivo era de lhe ouvir mesmo, de compartilhar, porque assim, nós estamos vendo, tem muitas lives acontecendo, muitas questões, e nós precisamos também colocar o nosso assunto, a nossa pauta, e principalmente do ponto de vista jurídico, né? Fazer esse debate jurídico. É claro que a gente faz o debate jurídico junto com a militância do movimento negro, e nós colocamos as nossas questões, né? Antes de dar continuidade, eu gostaria de saudar a doutora Silvia Cerqueira, né, a nossa presidente da comissão, como o senhor já relatou. Essa sugestão que o senhor deu de repente trazer aqui a peça de Luiz Gama, né, com certeza passando a pandemia, quando as coisas se restabelecerem, inclusive a Comissão Nacional da Verdade também, da escravidão negra, porque é importante que advogadas e advogados sejam sensibilizados para essa questão racial. Porque o que que nós percebemos, né? É que, na minha pesquisa, quando o meu tema para a dissertação do mestrado era o racismo. E eu fui buscar ações no Tribunal de Justiça do Acre. E como o senhor falou, a gente não conhece ninguém que foi condenado por crimes de racismo, apesar de estar na nossa Constituição desde 1988, apesar da lei ser de 1989. Então, casos de racismo no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, eu não encontrei. Eu tive que mudar para crimes de injúria racial. A doutora Silvia, obrigada, doutora Silvia, está dando os parabéns aqui. Eu tive que mudar para injúria racial. E eu encontrei apenas 22 ações que tratavam da injúria racial. E eu encontrei uma ação em que o advogado acompanhou o cliente na audiência e depois o cliente retornou sozinho à vara e pediu o arquivamento do processo porque ele achava que ele ia perder. E aí sozinho, primeiro ele foi na audiência, ele não quis a retratação, e depois ele entrou, ele foi sozinho à vara criminal e pediu o arquivamento do processo. Por quê? Né? O que esse advogado fez? Qual foi a orientação? Eu encontrei no processo, alguns processos que eu li, petições feitas à mão pela própria Defensoria Pública.
esta defensora se reserva o direito de se manifestar nos autos em audiência. Então, assim, a gente sabe que a Defensoria Pública ela é um órgão de acesso que ajuda muito, contribui muito com as pessoas, mas, assim, o tratamento que foi dado, ao final, o que que acontece? Né? Dos 22 casos que eu trabalhei, a maioria deles foi a suspensão condicional do processo, os que conseguiram chegar até o final, a suspensão condicional do processo. Teve apenas um caso em que a moça, ela descumpriu a suspensão e depois o processo continuou. Então, é importantíssimo a formação de advogadas e advogados para atuar na questão dos crimes de racismo, para compreender o que se trata. Porque uma das coisas que eu defendo, doutor Adame, é que não há diferença entre o crime de racismo e o de injúria racial. A dor é igual, não importa se é uma dor coletiva ou se é uma dor individual. E aí, por que a dificuldade que tem os nossos juízes de aplicar a lei, né? Até mesmo de fazer um inquérito policial que ajude pelo menos, não a aprender, como o senhor falou, porque a gente sabe quem é a população que está encarcerada, mas o que ajude a compreender essa situação e que passe por um processo educativo. Porque o que eu percebi nessa minha pesquisa? Todos os processos, todos, eles foram encaminhados para o Juizado Especial Criminal. O Ministério Público percebeu que a pena era superior, que não era um crime de menor potencial ofensivo, devolve para a vara, devolve para a delegacia, para depois encaminhar para a vara competente, para uma das varas criminais. E aí, a vítima já não tem mais vontade de representar. Então, nesse sentido, eu defendo a formação de advogadas e advogados para a compreensão dessa questão, para que a gente possa atuar e que a lei efetivamente funcione. Né? Nós sabemos de todas as dificuldades, mas aí está. Agora, sim, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais, porque sempre quando nós vamos tratar da questão do racismo, da questão da injúria racial, desses crimes todos, nós nos reportamos à escravidão, porque nós dizemos que o racismo no Brasil ele é estruturante. Ele é resultado de quê? Desses mais de 300 anos de escravidão em que nós vivemos. E aí o senhor vem, junto com outras pessoas, claro, com essa proposta da reparação. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso. E só registrar aqui e agradecer a presença da Leida, da professora Zenilda, da doutora Kessi, das pessoas que estão nos acompanhando na live. Como é que está aí a Comissão da Verdade e da Escravidão no Estado, aí na OAB do Acre? Aqui não tem comissão da igualdade racial, não tem a comissão da verdade, então eu acho que seria a nossa OAB, ela tem umas... Eu acho que já teve. Eu acho que já teve. Não, doutor, que eu me lembre, não. A do Amapá foi inaugurada recentemente com o Eduardo. Eu tive em novembro em São Luís, foi inaugurado também, demorou muito lá de São Luís, do Maranhão, que está lá com o Eric. E eu acho que, então, a gente pode fazer queria, através da senhora, fazer esse contato com o presidente daí. Uhum. O doutor Eric é uma pessoa muito aberta. O Eric está falando daí do Acre. Daqui do Acre, o doutor Eric Venâncio, é o nosso presidente. Eu conheci ele já, acho que algumas vezes para lá e para cá. Então, se a senhora falar com ele, depois me passa um zap e a gente já cria ela semana que vem. Sim. E pegar gente de história, porque essa comissão não é para ficar só com advogados. É preciso trazer professores de história, historiadores, ativistas do movimento social, advogados, promotores, todo mundo que queira entrar na história do Brasil e tirar de lá as pistas e provas do crime da escravidão. Um crime que é de lesa humanidade, ele não tem prescrição, é imprescritível, e voltar à reparação para a escravidão, que eu acho que vai ser diferente. Havia um projeto de fazer a reparação da escravidão como um projeto único, ainda há.
Então, nós tivemos Fernando Conceição em 80, na Bahia, com não sei quantos milhões de cruzeiros. Depois, a vereadora Claudete Alves, em São Paulo, vem também com uma proposta de fazer uma recuperação pecuniária. Então, quando eu propus a Comissão da Verdade aqui no Rio, e a gente fez, inclusive, o então presidente era daí, que era o Bordalo. Se não me engano, o Bordalo é do Acre, eu sempre confundo se é do Acre ou do Amapá, mas acho que ele é daí. Só queria fazer alguns registros antes que eu esqueça. O Dr. Zé Carlos de Araújo é o presidente do bloco da Tavene de Niterói, minha secretária estadual da Comissão da Verdade, doutora Cecília Couto, o ex-presidente da seccional da subseção da OAB de Porto Seguro, doutor meu amigo José Eduardo, que passou aqui, minha outra sobrinha, Érica, que também deu uma dorzinha aqui, doutora Priscila, enfim, faltou alguém? Não. Bem, Rafael Prudêncio, e o Delgacê mandou vários. Doutor Rafael de São Paulo, advogado de São Paulo, militante. E bem, então ficamos assim, combinamos aqui ao vivo e a cores. Vamos fazer um contato com o nosso presidente aí, saber por que não tem. Eu acho que já teve em outra gestão. Se não teve, vamos abrir logo. Vamos fazer a Comissão da Verdade da Escravidão Negra aí, ver quem eram os negros da época da escravidão. Eu sempre gostava de saber o seguinte, vem cá, eu olho aqui em Niterói, tem a Fortaleza de Santa Cruz. É uma fortaleza bonita, olha lá, militar, da época do Veleganhon. Eu pergunto assim, quem carregou as pedras? Porque aí você vai achar, tinha uns escravos. Aí eu falei, então vamos tratar dessa turma aí. Um bairro em Nova Friburgo, bairro assim, Quilombo. Não tem nenhum preto morando lá no tal do bairro. Um bairro chique, de muita gente, é um condomínio muito bom. E por que o bairro chama Quilombo? A Unicamp também é montado num lugar onde era um lugar de quilombo. Então, essas histórias dos pretos da época da escravidão é que a gente tem que puxar, voltar e ajudar, como diz a Sueli Carneiro, ajudar esse percentual da população brasileira que não entende por que você precisa fazer ação afirmativa, mas a ação afirmativa é importante. Só que tem que ser uma ação afirmativa com uma conta muito maior. Essa conta é a reparação da escravidão. E a gente ainda deixou para falar de conta e dinheiro num segundo ou no terceiro momento. Estamos fazendo de memória e olha quanta coisa está vindo aí. Vem o Luiz Gama, vem a Esperança Garcia, lá do Piauí, com a professora Maria Sueli Rodrigues, que hoje é a secretária nacional da Comissão da Verdade. Então, se a senhora quiser vir também para a Comissão da Verdade, vamos falar com o doutor Eric para poder já... Eric, para não fazer confusão com o lado do Maranhão, Eric Venâncio. Eric Venâncio. Eric Venâncio, para não fazer confusão, fazer com Eric Venâncio, para não só instalar a comissão, a gente achar juventude, porque é preciso ter a juventude próxima, advogados, movimento, um historiador fantástico, nós temos pessoas que conhecem profundamente todas as histórias. A comissão não vai pesquisar isso tudo, isso já está feito pelo Departamento de História. Então é preciso trazer o movimento negro, sabe exatamente. A luta dos quilombolas, que é uma luta muito importante. Nós temos mais de 5.000 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares. Nós não temos 300 os quilombos demarcados. Então, isso não, mas aí, fora Bolsonaro. O Bolsonaro deve ser fora por muitas e variadas razões. Mas nessa, ele está lá só um ano. O artigo da questão quilombola está lá desde a Constituição de 88. Então, fora Bolsonaro e todos os outros que também não observaram a questão quilombola. E, por conta disso, a gente chegou a fazer uma ação de dano moral para a demarcação de terra, pela ausência de demarcação de terra na questão dos quilombolas. E aí, principalmente, que quanto tempo vai demorar para chegar até 5.000 quilômetros? Tudo na vida do país que demora, você tem dano moral pela demora, pela inércia, pela ausência de vontade política. Então, fizemos essa ação com a FENAC.
que é a Federação Nacional de Associações de Moradores Quilombolas, que é minoritária, a majoritária é a CONAC. E agora estamos num problema muito sério lá com o Quilombo de Alcântara, onde estão, no meio da pandemia, tentando retirar a remoção dos quilombolas para fazer a base aérea lá e também a questão da rodovia 135, que está sendo acompanhada pelo advogado Nonato Masson, que é lá antigo militante, que já faz parte da Comissão da Verdade. Eu gostaria muito de que essa Comissão da Verdade tivesse aí, pode ligar hoje ou amanhã, dá meu telefone, passar no WhatsApp, que a gente liga para lá, pede ajuda do vice-presidente do Conselho Federal, doutor Luiz Viana, pede ajuda do ex-presidente Lembrunati, o doutor Marcos Vinícius Furtado, e pede ajuda do presidente do Conselho Federal, o advogado Felipe Santa Cruz, que é um entusiasta dessa demanda, desde quando estava aqui como presidente da seccional e também lá no Conselho Federal. E a gente tem que começar a ver mais gente. Está na hora de... Eu não posso ficar lá como móveis e utensílios. Estou na terceira gestão. Essa comissão ela já sobreviveu a muitas... apesar de muitos problemas, ter uma comissão permanente que trate de 3 presidentes seguidos, que trate de forma permanente e contínua da reparação da escravidão, é um fato histórico. Essa comissão, como diz a professora Maria Sueli Rodrigues, trabalha mais do que todas as outras. A Silvia Cerqueira fica meio zangada, olha assim para o meu lado, mas a Sueli explicou. Ela é mais importante porque ela é a única que trata da questão da reparação da escravidão. Nenhuma outra instituição brasileira está tratando da reparação da escravidão como a Comissão da Verdade da Escravidão. E com muitos problemas. Olha aqui, entrou o Eduardo Pereira, que é o presidente da comissão. A gente iria inaugurar agora e aí não conseguimos inaugurar, quase perco. Boa noite. Ele acabou de inaugurar, a comissão dele é muito jovem, lá no Amapá, e eu aprendi mais uma coisa, que é o Marabaixo, que é um movimento de... não sei se tem aí, o Marabaixo, que é uma dança, é uma espécie de um jongo, que tem lá no Amapá. E aí ele me mandou alguns vídeos, e eu fui ver o que era o Marabaixo. Pergunto logo, qual é o herói negro daí, do seu estado, que a gente consiga fazer esse herói vir para trazer ele para a luz e para o conhecimento nacional, como foi Esperança Garcia. A comissão estadual, aqui da Verdade, ela conseguiu produzir o ano passado... Doutor, eu acho que nós já estamos próximos de encerrar, viu? Então, só para fechar, esse livro aqui da Comissão Quilombola, sobre a ADI 3239, que vem depois, foram 40 artigos feitos em parceria com o tribunal. E nós vamos levar agora Manuel Congo para a Conferência Nacional da OAB. No mais, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui, dizer que vou ficar esperando a resposta da Comissão da Verdade da Escravidão Negra aí. A Marabaixo é a alma dos pretos do Amapá, está dizendo o Eduardo, nós fizemos uma live. Vamos tratar disso daí, professora Lúcia. Quero agradecer muito o seu convite. Zé Eduardo está propondo uma nova live de Lombola lá, e vamos fazer a Comissão da Verdade lá em Porto Seguro. Já falamos outro dia lá. Então, no mais, enquanto não acaba aí, para a gente salvar essa live e não perder, e eu poder postar aí. Falta 20 segundos restantes. Então, eu quero agradecer o senhor, quero agradecer todas as pessoas, doutora Silvia, que nos acompanhou, os meus alunos, né? As pessoas que acompanharam, todos os advogados e advogadas que nos acompanharam, com certeza uma reflexão importante, porque a gente vê que, infelizmente, com a pandemia, a vida da população negra